Vamos prosseguir com o módulo 1, com o nosso tópico 3, interminável. Agora, vamos ao nosso esquema de busca de aprovação e reconhecimento. Pessoas com esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento sentem uma necessidade de obter aprovação no sentido de serem gostados, amados. E também ter reconhecimento, ser aceito, respeitado. Então, há duas vertentes aí, dois subtipos. Aqueles que buscam ser aceitos, serem amados, gostados das pessoas, ser o cara que todo mundo gosta, buscar essa aprovação, né, nesse sentido. E tem outro subtipo que é mais assim de reconhecimento. Reconhecimento pelo que ele faz, pela performance dele, reconhecimento pelo sucesso, fama. Então é diferente, né? Um é mais afetivo e o outro é mais no sentido de obter reconhecimento pessoal. É a questão mais da vaidade, enfim, né? O outro é mais da afetividade. Eu quero ser gostado, eu quero ser amado. Alguns podem focar mais na aprovação, ou seja, em ser gostado, ser amado, e outros mais no reconhecimento. Vai depender da característica da personalidade e dos valores morais e sociais com os quais se identificou e também foi criado. A referência deles é sempre externa, é o cluster externo, ou seja, o meu senso de valor, a minha noção de valor está no que os outros vão me dar, no feedback das pessoas, né? Então, isso é que é referência externa. Então, o meu senso de valor está nas mãos das pessoas. Depende da aprovação das pessoas. Se as pessoas me derem joinha, me derem likes, me aplaudirem, me reconhecerem, me aprovarem, fico bem, temporariamente bem. Vou explicar depois que esse ganho secundário, essa sensação gostosa, essa recompensa do ego é bem efêmera, bem rápida. Mas a pessoa fica dependente disso, né? A pessoa fica dependente fica muito dependente e aí, como os dois esquemas anteriores do domínio de direcionamento para o outro, o que? Ela foca nas pessoas. Então, tanto na subjugação quanto no auto-sacrifício e agora na busca de aprovação e reconhecimento, existe o ego subdesenvolvido, ou seja, a pessoa ela perde a sua essência, ela desconecta com a sua essência, com a sua verdade, com o seu eu verdadeiro, em função desse foco nas pessoas. Então ela fica meio que sem personalidade, entre aspas. Ela é um camaleão, ela se adequa às expectativas dos outros, do que os outros estão pensando dela, e principalmente no sentido de obter aprovação e reconhecimento dessas pessoas. Com isso, eles perdem o quê? A autenticidade. Eles não são autênticos em hipótese alguma. Porque se você se direciona para o outro e você esquece de si, você acaba não sendo você. A sua agenda fica a agenda dos outros. Não sabe quem são, o que são, o que querem, segue uma agenda externa. Age como um camaleão. O que querem que eu seja ou faça? Qual o papel que mais agrada e é valorizado na sociedade? E aí essa pessoa que tem esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, ele é capaz de estruturar toda uma carreira, seguir um caminho que não tem nada a ver com a essência dele, mas tem a ver com a expectativa de conseguir prestígio, sucesso e aprovação e reconhecimento. Então ele segue um caminho totalmente desconectado da verdade dele. Esse aqui é um dos grandes problemas desse esquema, que pessoas que têm esse esquema estruturado. Elas perdem a autenticidade, elas se perdem em si mesmas, viram um personagem. Elas não são autênticas. Elas vão se adequar ao que a expectativa das pessoas do trâmite dela, do âmbito dela, dão de validação e de reconhecimento. O que é mais importante na minha
no meu convívio social, o que essas pessoas valorizam? Valorizam ser um juiz de direito. Então eu vou ser juiz de direito. Valorizam ser, valorizam ser muito rico, ter uma casa em Miami. Então vou ser muito rico, vou ter uma casa em Miami. Então você vê muitas pessoas que têm esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, são pessoas que são muito midiáticas, né? A foto aqui que retrata o esquema é bem característico. São pessoas que não basta ter, tem que parecer. Não basta ter, não basta alcançar, não basta conseguir, tem que parecer. É porque ao parecer, ao aparecer, eles conseguem o reconhecimento deles. Então, essas pessoas que dão muito valor ao status, a valores externos, né? A fama, a marcas, ao dinheiro, a coisas que a sociedade valoriza. Então elas são muito atreladas a isso. Aqui, ó. O que agrada à sociedade? Dinheiro? Então terei muito dinheiro. É fama? Então serei famoso. É beleza? Serei o mais atraente possível. Transtornos de imagem e transtornos alimentares têm um componente do esquema de busca de aprovação e reconhecimento, hein? A inteligência? Farei pós-PhD. Na relação com os pais, foi condicionado a se esforçar para se superar e conquistar e buscar reconhecimento e aprovação. Ou seja, não bastou na relação com os pais a criança conquistar. Ela, além de conquistar, teria que buscar essa aprovação. Saiu caro para ela. Todos os esforços dela acabaram sendo concentrados nessa busca de aprovação. Ficou uma coisa condicionada mesmo. Os valores dos pais possivelmente eram externos: bens, dinheiro, fama, conquista, status, aparência, respeito, reconhecimento social, né? A criança foi condicionada a acreditar que para ser amada e aceita era preciso conquistar esses valores externos. O narcisismo é uma característica extrema de quem tem esse esquema. Exatamente isso. Eu já lidei com um paciente narcisista. É muito forte essa característica. Vou contar um caso que num dos processos do tratamento, o que eu fiz com o paciente? A gente foi fazer um downgrade. O que é downgrade? Olha só, ele tinha 5 carros. Assim, começa, vai vivendo uma vida mais simples, mais minimalista. Então tinha 5 carros, 3 carros importados. Ele era vice-presidente de uma empresa, de um laboratório, de uma empresa farmacêutica. Então, casas na Itália, casas na Serra, várias, mas ele tinha assim muita coisa. E nunca, assim, tinha pavor. Ele vivia num mundo como se fosse uma bolha, né? Então ele tinha carro com motorista, vinha pro trabalho, depois saía do trabalho, ia para casa ou para o restaurante. Ele jamais andava na rua. Ele disse que ele não sentia bem andando na rua, se misturando com as pessoas. Eram palavras dele, tá? Então, um dos processos que a gente fez foi o seguinte: ele perder essa identificação, começar a perder essa identificação com a imagem, com o status, a imagem. Então ele tinha muita preocupação com o que os outros pensavam dele. Inclusive, eu acho que eu já falei isso, até contei esse caso para vocês numa outra videoaula. Eu fui contratado para lidar com ele como executivo, porque ele teve fizeram uma avaliação 360. Ou seja, ele avaliava os funcionários dele, e os funcionários dele, os subordinados dele, avaliaram ele. E nessa avaliação que fizeram dele foi péssima. E aí a presidência lá nos Estados Unidos soube do resultado e fez assim: você precisa fazer um trabalho de coach. E aí você precisa mudar, senão desse jeito não dá, porque os seus liderados te odeiam. E aí, enfim, eu já tinha feito um trabalho com uma outra executiva dessa empresa, ela me indicou para ele e acabou entrando em contato comigo, e a gente foi fazer o trabalho. O princípio de coach executivo, ou seja, mudar o estilo de liderança dele, a performance dele como executivo, mudar totalmente o estilo de liderança, enfim, aprimorar
e também práticas gerenciais de performance, de produtividade, mas principalmente a questão da liderança. Mas quando eu fui fazer a primeira sessão com ele, a primeira entrevista para conhecê-lo efetivamente, foi um choque. Enfim, ficou bem claro, ele não quer me prolongar, ficou bem claro que ele tinha o transtorno narcisista. E aí, depois de muito tempo, mais de um ano, num processo ainda de desconstrução dessa forte identificação com a imagem e com a aprovação e reconhecimento, ele, pela primeira vez na vida dele, ele veio de metrô para o trabalho. Uma coisa assim impensável, inimaginável. Ele quebrou uma barreira, a gente ajudamos ele a quebrar essa barreira. E ele veio de metrô, ele assim, até que não foi tão ruim assim, ele falando. E o outro avanço também foi que ele deu um exemplo, que uma vez ele foi fazer uma reunião lá na Argentina e ele derramou café, um pouquinho, um golinho de café, um pingo de café, derramou na camisa. Ele ficou tão perturbado que ele teve que sair correndo, entrou numa loja na rua, comprou uma outra camisa para fazer a reunião, porque ele está muito preocupado com a imagem, assim, né? O que vão pensar se me verem com um pingo de café na minha camisa? E aí, depois, a gente já estávamos trabalhando com ele, ele foi fazer uma reunião na própria empresa ali, e ele derramou o café na camisa, e ele disse que não, ele sentiu um desconforto, mas aí ele começou o desconforto era muito menor do que ele já tinha sentido antes. Ele conseguiu se controlar e fez mais ainda. A princípio, ele pensou em colocar o paletó para tapar, paletó fechado para fazer reunião. Mas ele falou assim: não, eu vou tirar o paletó. Aí ele lembrou de mim: olha, Ricardo, lembrei de você, para a gente naquele exercício de quebra de padrão. E aí ele fez a reunião em pé, fez tipo uma apresentação, né? E com a mancha de café na camisa, as pessoas ficaram olhando para a mancha de café, eles que sentiam um pouco desconfortável, mas nada comparável com o que ele sentia, né? Então houve um progresso muito grande, e essa estratégia de fazer o paciente perder a identificação com a imagem e também enfraquecer essa referência que ele tem externamente, preocupado com o que os outros acham, com o que os outros pensam, e buscar sempre agradar, sempre impressionar as pessoas. Isso tudo tem que ser trabalhado na terapia. E quando a gente trabalha na terapia, a pessoa começa a mudar e ele sente um alívio muito grande. A sensação que ele diz que sente é que ele está mais leve, que está mais feliz, mais leve, que essa preocupação com a imagem, com as pessoas e com essa aprovação, isso dava muita atenção para ele, e isso tirava muita energia dele, porque ele se preocupava muito, ele não conseguia ficar à vontade em lugar nenhum, em situação nenhuma, porque ele sentia ele sentia esse refém do que os outros estavam observando nele, se ele estava bem. Então ele estava sempre preocupado, estressado em impressionar na imagem, né? Na aparência, na roupa, no jeito de trabalhar, no jeito de falar, nos bens. Então, ele queria impressionar. E na verdade, essa busca por aprovação e reconhecimento é um estilo hipercompensado no caso, é um estilo hipercompensado refletindo o esquema de defectividade e privação emocional. Então ele hipercompensou, criando um outro esquema de busca de aprovação e reconhecimento. É como se estivesse encobrindo aquele sentimento aquela baixa autoestima dele, a menos-valia que ele sentia. Então, quanto menos valia ele sentia, quanto mais a autoestima estava baixa, mais ele ficava preocupado com a imagem, com o status, e aí o resultado é 5 carros, 10 apartamentos. Então ele caiu em si, ele percebeu isso e assim: caramba, eu tava numa fase, como você falou, neurótico, né? Eu estava neurótico porque eu estava perdendo o controle. E aí ele fez um downsizing, ele vendeu uma boa parte do que ele tinha, porque também dava muita despesa manter tudo aquilo. Então ficou só com 2 carros, de 5 caiu para 2, enfim. Ele
mas foi assim um progresso muito grande, mas essa história não termina aqui. Houve altos e baixos. Lidar com pessoas do transtorno de personalidade, seja qual for, borderline, narcisista, evitativo, foram com os quais eu lidei, é uma experiência muito forte, muito desgastante, mas vale a pena, né? Porque você coloca à prova toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, e também põe à prova até você mesmo como pessoa. Se você tiver esquemas mal adaptativos, esses esquemas definitivamente serão ativados na relação com essas pessoas com transtorno de personalidade. Então, a história não termina aqui, é uma história muito longa. De repente eu faço um testemunho em outro momento, mas estou querendo dizer aqui como essa questão do narcisismo, do transtorno narcisista nesse esquema de busca e aprovação, isso é um fato muito forte, fica muito evidente. A preocupação com a imagem, a preocupação constante em impressionar, a falta de autenticidade. Então ele odeia a pessoa, mas ele está rindo para a pessoa porque essa pessoa é importante, que ele mantenha um relacionamento com ela e vai dar um retorno para ele. Então ele consegue bloquear as suas emoções e se comportar de uma forma completamente camaleônica. Enfim, e aqui certamente bate aqui a descrição da questão do esquema com esse transtorno narcisista. O narcisismo é uma característica extrema, sim, é verdade. E fui eu mesmo que escrevi isso aqui, mas estou reforçando. A aprovação está mais ligada a um esquema subjacente de privação emocional. Sim, porque no fundo ele quer ser amado, quer ser aceito. Só que houve uma ferida narcisista. Ele se sentiu rejeitado, não amado na infância. No caso desse meu paciente, meu cliente, voltando à história, ele era o terceiro, o caçula, né? E tinha os irmãos gêmeos. Os pais passaram por uma dificuldade financeira e causaram um esquema nele, causaram o transtorno nele. O que eles fizeram? Eles escolheram ficar com os gêmeos e o rapaz, o menino, com 10, 11 anos, foi morar com a avó. Ele se sentiu extremamente rejeitado. E ele falou que nesse momento ele falou assim: agora eu vou me superar, eu fazer o máximo possível para provar para meus pais que eu merecia amor, consideração, valor, e aí ele fez de tudo. E o que ele fez? Ele hipercompensou e aí só tirava 10 no colégio. Ele um desempenho espetacular em provas, e tudo para impressionar, e o desempenho ficava acima da média. Então ele hipercompensava. Geralmente essas pessoas hipercompensam também, criando um outro esquema de padrão inflexível. No padrão inflexível é diferente também um pouco, porque no padrão inflexível a pessoa tem um cluster interno, ela se supera internamente, ela busca essa superação interna, tem um padrão elevado de qualidade, de metas internas, ela quer superar. Geralmente os atletas, eles têm essa característica, ou pessoas muito disciplinadas têm essa característica de ter aqueles padrões de alta exigência, e buscam superar esses padrões. No caso narcisista, ele também pode ter tanto esse cluster externo, a busca de aprovação e reconhecimento é uma estrutura conceitual exterior. O cara se preocupa com o que os outros vão pensar dele, e ele tenta se superar para conseguir impressionar e conseguir finalmente aprovação e reconhecimento. No padrão inflexível, ele não depende tanto de aprovação externa. A questão é mais a aprovação interna. É o que ele acha que ele deve fazer. Tá? Mas essa mistura, você vê como os esquemas podem até... eles se complementam, na verdade. Então, no caso desse meu cliente, tem muita disciplina, um padrão de exigência altíssimo. Ao mesmo tempo, também tinha a dependência por aprovação e reconhecimento. E aí fecha bem, transtorno narcisista de personalidade, privação emocional, defectividade, busca de aprovação e reconhecimento e padrão inflexível. Está fechado o transtorno caracterológico.
No caso dele, essa é a equação. E tudo agindo ao mesmo tempo. Vamos aqui. O narcisismo é uma característica extrema de quem tem esse esquema, principalmente para quem busca reconhecimento. O narcisista ele busca reconhecimento. Ele está muito preocupado em que você goste dele, não, mas é reconhecimento. Valeu, você é muito bom, você é o cara. Impressionar as pessoas, né? Impressionar. Mas tem uma parte sim que na questão da privação emocional dele, que ele precisa, ele gosta de ser, ele gosta e procura ser gostado, ser amado sim, mas não é o que direciona ele. O que direciona ele é o reconhecimento. A aprovação está mais ligada a um esquema de subjacente de privação emocional. No caso dele tinha, então ele também tinha, ele buscava tanto a aprovação quanto o reconhecimento. A busca de aprovação e reconhecimento pode ser um esquema compensatório dos esquemas de privação emocional, já falamos disso, aprovação, amor, defectividade, na tentativa de cobrir um sentimento de menos-valia, é o caso, uma hipercompensação do esquema de fracasso ou um esquema de auxiliar subjacente ao esquema de padrões inflexíveis, falamos tudo isso. Pessoas pacíficas, simpáticas demais, que evitam conflitos ou polêmicas, podem ter esse esquema na tentativa de obter aprovação, ou seja, nem sempre quem tem esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento é fixado em status, dinheiro, fama ou sinais exteriores de sucesso. Mas essas paixões são indicadores importantes, tá? Nem sempre são, mas quase sempre, quase sempre. Porque é uma forma, mesmo que a pessoa ela só queira ser gostada, só queira ser amada, ser aceita, ela vai, de alguma forma, se identificar com a imagem, se identificar com o que os outros gostam. Então, e acaba meio que seguindo essa vibe de buscar também se valorizar a imagem, o status, porque as outras pessoas gostam. Então, nessa busca de amor e de atender de diminuir a privação emocional, ela acaba, de repente, tentando impressionar as pessoas para receber amor, receber afetividade. O problema do esquema é que os ganhos secundários, assim como os ganhos secundários de todos os outros, né, do domínio de direcionamento para o outro, são efêmeros, vazios, frutos das distorções cognitivas e mecanismos de defesa do ego. Mas nesses casos especificamente, né, nesse esquema, no caso, de busca de aprovação, esses ganhos são altamente valorizados. Claro, o cara tinha 5 carros, 10 lanchas e é rico, bem sucedido, um cargo de vice-presidente. Então as pessoas erroneamente, mas enfim, as pessoas, o mundo vive de imagem, né? As pessoas ficam impressionadas e nossa, o cara é demais e tendem a reforçar o esquema. As pessoas, a sociedade reforçam o esquema de busca de aprovação e reconhecimento. E quem tem esse esquema é como se fosse um vício. Ela fica aprisionado nesse vício desse ganho secundário. Então, mesmo quando se ele luta para quebrar, para enfraquecer o esquema, ele não consegue porque as pessoas estão reforçando o tempo todo. Tá todo mundo dando tapinha nas costas dele, todo mundo elogiando ele, dando likes, se impressionando com a performance dele, com o status dele. Então fica muito difícil, a pessoa se sente aprisionada pelo próprio ganho secundário, porque a sociedade reforça isso, valoriza isso. Esses ganhos são altamente valorizados socialmente, o que reforçam a identificação neurológica com o esquema, podendo causar transtorno como transtorno de imagem, a vigorexia, aquelas pessoas que ficam na academia, né? Esses ganhos são altamente valorizados socialmente, o que reforça a identificação neurológica com o esquema. Mesmo que ele queira combater o esquema, ele é reforçado o tempo todo, podendo causar transtorno de imagem, vigorexia, aquelas pessoas que ficam obcecadas na academia para ter um corpo perfeito, aí ficam tirando fotos no Instagram o tempo todo, dia a dia, meus exercícios, minha comida, meu corpo de biquíni e tal. A gente vê várias pessoas assim, a gente conhece, quem segue a internet, você vê essas pessoas. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, tudo para se adequarem aos padrões externamente valorizados e aceitos. É muito comum no transtorno alimentar, na bulimia e na anorexia, privação emocional com defectividade. Então,
cria-se esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento para que, no fundo, ela queria aprovação do pai e da mãe que nunca teve. E essa busca de aprovação e reconhecimento é um reflexo da carência que ela teve em função do que ela não recebeu de aprovação e de reconhecimento dos pais. Então, bom, eu vou impressionar as pessoas, eu vou buscar isso no mundo. E aí tenta se enquadrar no quê? No estereótipo de beleza, de padrão de beleza. Muito, muito característico, é bem isso. Essa obsessão neurótica pela aprovação e reconhecimento alheio é o alvo principal da terapia. Então a gente tem que atacar isso, que focará na flexibilização da estruturação de um ego mais saudável, mudará a referência de externa para interna, ou pelo menos reduzir a referência. Eu não contei para vocês o exemplo do executivo, que ele quando derramou o café, ele não fez aquele... Ele diminuiu bastante aquela reação mal adaptativa. Ele conseguiu uma vitória para ele conseguiu fazer uma reunião com a camisa manchada, coisa que impensável para ele alguns meses, um ano atrás. Então, é bem assim que acontece. Esse ganho secundário viciante pode fazer com que algumas pessoas sejam obcecadas, presunçosas, convencidas, mas isso por conta da privação emocional ou defectividade, e não confundi-la com pessoas com esquemas de arrogo. É muito comum, né? Essas pessoas aqui de busca de aprovação e reconhecimento, elas buscam aprovação e reconhecimento, elas querem impressionar os outros para conseguir simpatia, amor e reconhecimento, né? E aplausos dos outros. O arrogo não, liga, a referência não é externa. O arrogo tem referência interna, ele quer ter poder, ele não está nem aí para as pessoas. Quem tem esquema de arrogo e grandiosidade não liga porque as pessoas pensam, muito pelo contrário, está nem aí. Ele tem o cluster interno, ele tem a estrutura conceitual interior, ele não liga para os outros, então é diferente demais. Pode parecer esse cara da foto aqui, ele não quer dominar o mundo, ele tá preocupado em aparecer e ser reconhecido e receber aprovação. Já o esquema de arrogo e grandiosidade, não, ele não está nem aí com aparência, ele quer poder. Ele quer se sentir empoderado, assim, eu sou o dono do mundo, eu faço o que eu quero e não tem ninguém na minha frente que vai me impedir disso. Então, é mais uma questão de poder. Os políticos, tem político que tem esse esquema de arrogo e grandiosidade. Entendo que a diferença entre o esquema de aprovação e reconhecimento e arrogo e grandiosidade, o de aprovação e reconhecimento, as pessoas são meio fúteis, meio vazias, meio sem personalidade. O de arrogo e grandiosidade, não. As pessoas você vê que a pessoa tem uma personalidade extremamente concentrada ali, entendeu? É diferente demais. Olha aqui, ó. No esquema de arrogo, a referência interna, eles buscam poder para satisfazer a si mesmos e não se orientam externamente, nem se influenciam pela aprovação alheia. Outros podem ser mais sutis e discretos, mas se autopromove de uma forma mais indireta. Vamos às distorções cognitivas. Individualismo. O cliente se autoacredita e enfatiza sua participação em tudo que dá certo, mas não assume sua responsabilidade pelos fracassos. Muito comum. Abstração seletiva. O cliente só se lembra de seus sucessos. Os fracassos são completamente esquecidos. O cliente tende a aumentar a ampliação e exagero. O cliente tende a aumentar, dourar a pílula sobre suas qualidades, atitudes e conquistas. Meio que um estilo meio fanfarrão, né? Na questão do esquecimento dos fracassos, como é que ele vai obter aprovação e reconhecimento se ele expor o fracasso dele? Ele tem medo de que, se ele for verdadeiro, as pessoas não vão aprová-lo, não vão dar amor, não vão dar reconhecimento, não vão dar a aprovação que ele quer. Então, ele aprendeu a não ser autêntico, a não ser verdadeiro desde pequeno. Então, são pessoas também que mentem bastante. Tem um estilo camaleônico, manipulador e mentem muito.
E nem sempre o que eles mostram é a verdade, tá? Então tem esse detalhe também. Nem sempre o que eles mostram é efetivamente a verdade. Eles mentem muito, eles douram a pílula, eles fazem parecer algo que possa agradar e possa atender às expectativas dos outros para que assim ele consiga a aprovação, mesmo que esse algo seja falso. Identificação. Olha só, talvez seja a distorção mais importante aqui. Ó. O cliente se identifica com tarefas, com a própria performance e com valores externos, como títulos, status, sinais exteriores. Você entende o que é isso aqui? Então, essa identificação é um mecanismo de distorção, de defesa do ego, em que ele chega, ele se identifica com fama, com dinheiro, com performance, tudo isso aí ele perde, ele se desconecta do eu verdadeiro dele. Então é como se ele interpretasse personagens, mas são personagens que atendem às expectativas sociais. Então esse perde totalmente, esse ego aqui é totalmente um ego subdesenvolvido. Ele perde totalmente a conexão com o eu verdadeiro dele para vestir-se de um personagem cuja aprovação e reconhecimento é certa. Então ele faz isso. O que vocês gostam? O que vocês querem? O que impressionam vocês? Então eu vou me adequar, eu vou me encaixar e vou fazer aquilo para atender às expectativas de vocês. Vou me impressionar. É assim que ele funciona, de uma forma mais ampla, né? Então ele quer, quanto mais ele conseguir a aprovação de mais pessoas, de uma sociedade, conseguir, por isso que a busca pela fama é muito forte nessas pessoas, porque a fama espalha a imagem deles para milhões e aí ele ganha milhões e fica a questão do reconhecimento e aprovação fica multiplicada por milhões, criando um esquema de padrão inflexível. Ao mesmo tempo ele tem muita garra e vai com muita sede, muita energia, né? E ele acha que ele tem o controle, então ele geralmente estabelece objetivos para tentar alcançar. São aquelas pessoas que buscam objetivos e são muito empreendedoras, correm atrás das suas conquistas e geralmente conseguem. Outros não, mas tentam fazer parecer que conseguem. Vamos lá, estratégias terapêuticas: estruturar e desenvolver o modo adulto saudável, o ego subdesenvolvido, no caso. O alvo principal da terapia, além da reparação parental, privação emocional e defectividade, é desenvolver e estruturar o self verdadeiro, porque ele se perdeu, não existe. É entrar em conexão com as suas verdadeiras inclinações, vocações, desejos, trabalhos psicodramáticos, como estimular e encenar o meu eu verdadeiro. É interessante ressaltar as diferenças entre a figura que busca aprovação e reconhecimento e o self verdadeiro, fazer um diálogo, né, entre esses dois polos. Na reparação parental, focar nos esquemas de privação emocional e defectividade, confrontar as vantagens, os ganhos secundários, a vantagem e as desvantagens em relação à manutenção do comportamento obsessivo na busca de aprovação e reconhecimento. O que eu ganhei com isso? Valeu a pena todo esse esforço que eu fiz? Essa é a vida que eu quero? Diálogos entre os polos ou o modo criança vulnerável, a criança privada, defectiva, ansiosa por aprovação e reconhecimento que não teve ou teve condicionado a uma performance, a uma busca de aprovação, que atende, e o adulto saudável, a parte dele, adulto saudável, já estruturada, ou então o terapeuta, no caso, temporariamente, que atende suas necessidades emocionais e o estimula a ser autêntico. Trabalhos de imagens mentais, onde a criança irá questionar os valores e o direcionamento externo dos pais. A gente faz um trabalho de imagem mental em que a criança, paciente criança, vai questionar os valores morais e o direcionamento externo dos pais. Ele vai questionar isso. É muito importante esse trabalho, hein? Muito importante. E entrará em conexão com seu eu verdadeiro, suas reais vocações, desejos, vontades. Desenvolver o cluster interno. Trabalhar no prolongamento da abstinência ao desejo de aprovação. Isso aqui é muito interessante.
pessoas com esquema de busca de aprovação e reconhecimento, elas não conseguem ficar muito tempo sem esse ganho secundário. Não conseguem, eles sentem abstinência, a autoestima começa a cair vertiginosamente. Então, trabalhar essa abstinência é um dos objetivos. Devem ficar o maior tempo possível. Vamos fazer assim, tipo Alcoólicos Anônimos. Cada dia uma vitória. Cada dia de não buscar, cada dia em que não se busca aprovação é uma vitória. Então, faz assim, vamos ficar 5 dias sem buscar aprovação. Essa busca de aprovação, você tem que identificar, junto com o cliente, quais são as estratégias que ele usa para buscar aprovação. Cada um tem uma, né? Em geral é rede social, em geral é falar de si mesmo, algumas coisas assim. Rede social é a praga disso, né? É onde isso mais fica ativado. Mas identificar quais são as estratégias do paciente que faz com que ele busque aprovação. E aí, estabelecer metas, limites, 5 dias sem buscar aprovação e reconhecimento. Aí estende para 7 dias, 10, 15, e ao mesmo tempo fazer um trabalho para atender às necessidades emocionais, para fazer a reparação parental na privação emocional e defectividade, porque se não fizer, o paciente não aguenta, ele tem abstinência, ele fica com a autoestima muito baixa, sentindo muito mal, péssimo, e pode até abandonar a terapia. E aqui, cada dia ou semana sem chamar a atenção para si será monitorado e celebrado internamente, ganho secundário adaptativo. Numa fase intermediária do tratamento, qualificar a busca de reconhecimento e aprovação, ou seja, em geral, paciente com esse esquema, ele assim, qualquer um que dê aprovação e reconhecimento tá bom para ele. Então ele meio que generaliza essa busca de aprovação. Uma forma menos mal adaptativa, digamos semi-adaptativa, ele qualifica isso. De repente, quem são as pessoas mais importantes da minha vida? É a minha família? Então eu vou me preocupar um pouco em buscar aprovação e reconhecimento apenas por aquelas pessoas que eu acho especiais. O resto não. Isso já começa a diminuir esse leque de atuação. Então, bom, o que é mais importante para mim é obter amor, respeito e admiração dos meus pais e da minha família. Ok, então só já qualifica isso. Ao invés de chegar com qualquer pessoa na rede social, em qualquer lugar, fica com aquele comportamento chamativo, autopromoção, autopromovido e fanfarrão até, de buscar aprovação e reconhecimento. Então já diminui bastante. Isso é uma estratégia interessante que já começa a desconstruir, a flexibilizar o esquema. Na relação terapêutica, o terapeuta irá controlar o esquema, confrontar o esquema do paciente toda vez que perceber que o mesmo está buscando aprovação, mesmo que de forma manipuladora, né? E velada, sendo um paciente exemplar. Geralmente esse paciente exemplar está ligado também a um esquema de padrão inflexível, que não busque aprovação, né? Ou seja, olha só que interessante, o paciente realmente ele pode tentar impressionar o terapeuta sendo exemplar, assim, vai ficar 10 dias sem buscar aprovação. Ele fica 10 dias sem buscar aprovação, mas isso é uma forma indireta dele conseguir aprovação e reconhecimento do terapeuta. Muito cuidado, hein? Isso é manipulação. Eles são muito manipuladores. Muito cuidado com as sutilezas, ok? Quando você vê o paciente perfeito demais, indo bem demais, avalie a situação. Será que está sendo verdadeiro? Avalie, questione e confronte. O terapeuta irá estimular a autenticidade do paciente e dará o próprio exemplo como pessoa autêntica, verdadeira. Você entende a importância da gente trabalhar os nossos esquemas, ficar no equilíbrio e ficar com a nossa parte adulto saudável sempre ativada, principalmente na terapia, em toda situação, mas principalmente na terapia, porque a gente serve de exemplo para o paciente.
E a gente vai servir sempre de exemplo para confrontar os esquemas do paciente. Então, se a gente não... Imagina um terapeuta que também tem busca de aprovação e reconhecimento. E aí, como é que fica? Vai acabar reforçando, vai haver um ciclo vicioso. Ele vai reforçar o esquema do paciente, que vai reforçar o esquema do terapeuta. Vai haver a transferência e contra-transferência. Quando o paciente e o terapeuta têm os mesmos esquemas, existe esse fenômeno da transferência e contra-transferência. Vira um círculo vicioso. Cada um vai reforçar o esquema do outro. Complicado, hein? Calibrar o sucesso da terapia com situações vividas pelo paciente fora do consultório. Você já sabe como fazer isso. Próxima videoaula. Funcionamento detalhado dos esquemas do domínio de limites prejudicados. Arrogo e grandiosidade, autocontrole e autodisciplina insuficiente. Eu gosto muito das minhas fotos. Olha só. Refletem bem os esquemas. Ok? Então, até a próxima aula.